Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa live. Então, continuando aquele tema sobre a harmonização facial, todos os procedimentos, botox, preenchimento, nós dividimos esse tema em várias áreas. Começamos falando do botox, depois de regiões de preenchimento, lábio, região malar, que é aquele top model look, falamos do preenchimento de queixo e hoje continuando então aquele papo sobre o embelezamento, a harmonia facial no perfil. Um segundo ponto que é extremamente importante nessa harmonização facial é o nariz. Então, o nariz e o queixo, assim como também um pouco o lábio, principalmente o lábio inferior, são pontos importantíssimos de embelezamento na região do perfil. E o nariz, claro que nós temos a rinoplastia, que é uma cirurgia plástica responsável pela harmonização do nariz ao restante da face. E a rinoplastia, como vocês sabem, tenho certeza, tem um poder de embelezamento muito grande. Muitas vezes uma menina com um rosto totalmente delicado, se ela tiver um nariz um pouquinho mais grosseiro, não deixa exteriorizar, não deixa aparecer aquela beleza máxima que ela pode ter. E a rinoplastia é uma cirurgia responsável por esse embelezamento do nariz, porém é uma cirurgia que exige um tempo de afastamento das atividades de trabalho, ela fica inchada durante muito tempo, pode demorar um pouquinho mais para aparecer os resultados. E eu sei que infelizmente nós vemos diversos casos, tanto de artistas quanto de internet, de rinoplastias que não ficaram tão boas assim, seja por uma indicação errada ou talvez por um pós-operatório realizado de forma inadequada. Então tem muita gente que tem medo da rinoplastia por ser uma estrutura central e extremamente importante na face. Então qualquer alteração para mais ou para menos pode resultar em uma rinoplastia não muito agradável e não muito feliz. Não é isso que acontece, mas eu sei que é um medo de muita gente. Então, nós temos uma alternativa muito legal que é a rinoescultura, que nós chamamos rinoescultura ou rinomodelação, ou preenchimento de nariz, ou harmonização facial pelo nariz com preenchedores. Esse procedimento que se trata de um preenchimento do nariz em algumas regiões específicas com a intenção de dar uma harmonizada no nariz, de torná-lo mais delicado, torná-lo mais agradável de serviço e mais harmonioso ao restante da face. Claro que a rinoescultura tem as suas limitações, tem regiões que ela não poderá ser realizada e tem narizes em que ela também não será indicada. Porém, quando o paciente deseja, eu vou falar de 3 situações muito legais para a rinoescultura. Primeiro, quando o paciente tem muito medo de uma rinoplastia e gostaria de ter uma noção de como seu nariz iria ficar se fizesse uma rinoplastia. Então, através do preenchimento em algumas áreas do nariz, é possível dar esse efeito de rinoplastia. Um segundo ponto, pacientes que desejam uma melhora muito sutil no nariz. Tem aquelas meninas que têm um nariz lindo e às vezes se incomodam só com uma pontinha que está faltando, ou tem uma pequena giba, que é aquele ossinho na região do dorso do nariz, que acaba comprometendo toda a região facial, toda a harmonia facial. E também, então eu falei de pacientes que têm medo da rinoplastia, pacientes que desejam uma melhora muito sutil do nariz e também para aqueles pacientes que às vezes não têm um tempo para se dedicar a um pós-operatório adequado de uma rinoplastia. Então são 3 casos em que a rinoescultura ela é muito bem-vinda. É realizado com preenchimento, que na maioria dos casos nós optamos pelo ácido hialurônico por sua maior segurança e sua maior previsibilidade de resultado realizado nessa região. Porém, o ácido hialurônico não é um preenchimento definitivo, ele será completamente reabsorvido dentro de um prazo de aproximadamente 2 anos. E na região do nariz, o que nós temos observado é que há um estímulo grande de colágeno, então após 2 anos não quer dizer que aquele preenchimento que foi feito desapareceu. Sempre vai restar um pouquinho, é uma região muito favorável, então a longo prazo de uma rinoescultura. É realizado no próprio consultório médico,
os resultados são imediatamente visíveis. Logo que a gente coloca o preenchimento, já é possível visualizar o resultado. É normal, depois de 1, 2, 3 dias ainda restar um pouquinho de inchaço no local, mas o resultado é praticamente imediato e você já vai poder desfrutar desse resultado assim que for realizado. Aplicado uma pomadinha anestésica na região, cerca de 20 a 30 minutos antes do procedimento, para que ele seja realizado de um modo muito cômodo e muito tranquilo. E são 3 regiões, principalmente, que podem ser beneficiadas com o preenchimento do nariz. A primeira delas, como eu já falei para vocês, é a região da ponta do nariz. Existem aquelas meninas ou até homens que desejam uma projeção um pouquinho maior da ponta do nariz, aquele nariz mais arrebitado. Antigamente, a rinoplastia era um padrão de beleza, aquele nariz bem curvadinho, bem com a ponta bem projetada. Hoje em dia, o padrão de beleza já solicita um nariz um pouquinho mais reto, com a ponta cerca de 1 a 2 milímetros acima do dorso do nariz, para fazer aquela pontinha mais delicada. Gente, caiu o celular aqui. Me desculpa. Então, aquela pontinha mais delicada é possível fazer com o preenchimento, uma gotinha de preenchimento na ponta do nariz. Outra região que é muito beneficiada com a rinoescultura é a região do dorso do nariz. Existem aquelas pessoas que falam muito comumente, eu queria tirar esse ossinho do nariz, eu tenho um ossinho que me incomoda. É uma pequena projeção que pode ser tanto de cartilagem quanto de osso, depende muito de cada caso. E nos 2 casos ela poderá ser amenizada com o preenchimento. Então, eu trouxe aqui um esqueminha para facilitar um pouquinho a visualização de vocês. Aqui está ilustrando uma giba um pouquinho elevada na região do dorso. Se for realizado um preenchimento, então, antes e após essa projeção, essa giba nasal, ela dá uma sensação de que o nariz ficou mais reto, mais bonito, mais harmonioso. E aqui também demonstrando um pouquinho de preenchimento na região da ponta do nariz, elevando então essa região de ponta. Mas e aí, doutora, o nariz não vai ficar maior? Na verdade, nós criamos uma ilusão de óptica, uma impressão de que na verdade o nariz se torna mais delicado e menor. Claro que eu tô falando de casos mais sutis. Existem casos de grandes gibas que apenas serão beneficiadas com a cirurgia. Nesses casos maiores, não será possível realizar preenchimento, senão todo o nariz vai ficar extremamente elevado e aí já vai perder muito a harmonia, a beleza facial. Mas é possível, através do preenchimento nessas regiões, tornar o nariz mais delicado e com uma impressão de que ele está menor. Uma outra região que também pode ser muito beneficiada é a região nasal, do dorso nasal como um todo. Ela vai dar uma sensação de afinamento do nariz. Por quê? Porque nós iremos colocar, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês, uma pequena quantidade de produto de uma maneira bem fininha nessa região do dorso do nariz, dando uma sensação de um nariz mais fino, mais delicado. Isso tudo apenas com a rinoescultura, com o preenchimento da região do nariz, sem cirurgia, sem nada. Quando nós falamos da ponta do nariz, as mulheres, nós temos um ângulo muito importante que deve ser respeitado, que é o ângulo entre o nariz e a boca, chamado ângulo nasolabial. Nas mulheres, com o preenchimento da região da ponta, nós conseguimos dar uma sensação de que esse ângulo aumentou e a ponta ficou mais delicada, um nariz mais feminino. Então, esse ângulo na mulher pode chegar até 110 graus. Já no homem, através da rinoescultura ou rinomodelação, o objetivo é tornar o nariz mais reto. Não tanto com aquele ângulo elevado ou aquela pontinha bem fininha, bem marcada, mas é possível deixar o nariz mais reto, mais masculino e mais bonito. Era sobre isso, tivemos um acidente aqui que caiu o celular, quem acompanhou. Mas era sobre isso que eu queria falar para vocês. Então, a indicação principalmente para pequenas estruturas do nariz, pacientes que têm medo de uma rinoescultura ou que desejam os resultados mais rápidos de uma harmonização do nariz, deixando o nariz mais delicado e mais harmônico ao restante
do rosto. E nós conseguimos essa melhora vista tanto de frente, numa visão frontal, quanto numa visão de perfil também. Sobre isso, nosso tema de hoje. Muito obrigada, viu, a todo mundo aí que acompanhou. Depois eu vou ler aí os comentários e vou tentar responder todo mundo. Um beijo para vocês e até mais.